não está mais entre nós, né? E a gente vai voltar a falar sobre esse caso. A gente continua, aliás, falando desse caso grave do acidente de ontem, envolvendo o ônibus e esse caminhão-tanque no Jardim Presidente aqui em Goiânia. Só que eu vou conversar aqui no estúdio com um especialista em trânsito, o Horácio Melo, sobre as questões que envolvem aí um acidente como esse. Boa tarde, bem-vindo, Horácio. Boa tarde, Michele. Boa tarde aos telespectadores. Bom, vamos tentar analisar essa situação. A gente viu aí o seu Joaquim falando com tanta propriedade que para a pessoa que é imprudente não adianta a sinalização. Mas a gente viu ali que estava meio apagada mesmo, pelo visto estava apagado, pare, enfim. Aí o caminhão entra, não sabe direito de quem que é a preferência e pronto, a gente viu esse desastre todo. É comum a gente ver acidentes assim de tamanha gravidade por falta de sinalização? Olha, não é comum com tantas pessoas envolvidas no mesmo acidente. Porque ônibus, né? Acabou que foi muita gente. Por isso né? que o seu Joaquim até fez uma fala de muita sabedoria, né? Ele falou, nunca vi uma tragédia desse tamanho, porque envolveu o transporte coletivo, muito sangue na pista. Mas ele disse logo na sequência o seguinte, mas aqui mesmo eu já vi um motociclista morrer no trânsito. Então, quer dizer, ele já viu morte naquela rua. A gente viu que a população ali está clamando por sinalização e, pelo visto, não é uma coisa recente. Diz que comumente vem que veículos de grande porte saem ali do anel viário e entram ali nas ruas dos bairros meio perdidos, sem saber o que está acontecendo. Tem como a gente saber se, no caso de não ter uma sinalização bem aparente, no caso está apagado ou não ter sinalização, de quem é a preferência? Como saber isso, Horácio? Porque a gente viu, olha o tamanho da tragédia que isso causou. O Código de Trânsito diz que enviem em cruzamentos perpendiculares, não sinalizados, exatamente o caso, a preferência de quem vem pela direita. Mas pelas imagens que nós já vimos do acidente... Gente, olha só, eu não sei se quem está escutando isso tem a mesma surpresa que eu estou tendo. Eu sempre imaginei que era para o lado esquerdo, porque geralmente é da onde a pessoa está vindo, a gente dirige à esquerda, então a gente tem que olhar para o lado direito. Tem que olhar para os dois. Para os dois. Em rotatória, por exemplo... Mas a preferência, no caso, é de quem estaria vindo à direita. Mas isso é um fator, Michele, mais assim, por uma apuração criminal, de responsabilidade objetiva. Mas o que as pessoas têm que atentar é o seguinte, tem que olhar para os dois lados, tem que parar. Uma via não sinalizada tem que olhar muito. E a velocidade ali também. A gente tem que observar, pelo que me parece que foi apurado... acho que era 40 por hora, alguma coisa, e ambos estavam acima da velocidade. Tanto o caminhão, que estava, parece que acima de 60, e o ônibus por volta ali dos 50, alguma coisa assim. Então, assim, às vezes a gente acha que 10, 20 por hora não fazem diferença numa situação dessa, mas... Vias locais a 40 km por hora, aquele caminhão não olhou para lado nenhum. Pensa, ele 60 pegou na e pouco parte por hora. traseira do ônibus de transporte coletivo. É uma tragédia anunciada. Com tantas mortes assim não acontece todos os dias, mas morreu um e morrem 140 todos os dias, só no Brasil. Em Goiás morre um motociclista por dia. Quer dizer, as pessoas vão ter que mudar o comportamento. Isso é uma obrigação nossa. Nós estamos fazendo seminários, congressos, especialistas debatendo, mas é a consciência de cada um que melhora o trânsito. Não é o medo de multa, não é o medo de ser suspenso. Claro que isso influencia na vida das pessoas, toma um dinheiro a multa, suspende, perde o emprego, se for um motorista profissional. Mas é evitar esse tipo de tragédia que acontece todos os dias. Não, olhando a magnitude do problema, podia ter sido bem pior, né? Pela quantidade de pessoas, e a gente sabe o jeito que as pessoas andam nos ônibus, não tem cinto de segurança, anda em pé, a pessoa anda solta, né? Então qualquer coisa, ela está rolando e se batendo ali dentro. Inadmissível, uma carnificina, como se sangue na uma pista, caixa, né? Sangue na pista. Se fosse um assalto e tantas mortes, tanto sangue, seria uma comoção. O trânsito parece acidente, não foi acidente. Teve infração, teve imprudência, teve excesso de velocidade, não teve as precauções necessárias, não é acidente. Isso aí é provocado, tem que ser responsabilizado, mas não é só questão de punir esse caminhoneiro, não é isso. É as pessoas verem esse exemplo, porque o que você falou, é tarde para essa que morreu, para esses feridos. Mas isso vai acontecer de novo amanhã, depois da manhã. A gente pode tentar evitar outras tragédias, né? Claro, é a consciência de cada um. Isso é inadmissível na sociedade moderna. E ali a gente teve uma união de falta de sinalização, excesso de velocidade, imprudência. Se tivesse sinalização, tinha que dar eu duvido... coisa errada, né? Tinha que dar errado, assim, tanta coisa... Não é acidente, não é acidente. Eu duvido que aquele caminhão parasse se tivesse um pare ali. Aliás, em Goiânia tem um pare é zero. Né? O certo no cruzamento é o dê a preferência, aquele triângulo invertido. Como as pessoas não respeitavam o dê a preferência, Goiânia colocou pare em todos os cruzamentos. Pare, por exemplo, nos Estados Unidos, que as pessoas vão lá, alugam o carro e comportam adequadamente. Nós, brasileiros, um pare, se você não zerar... a gente sai daqui e vai se comportar direito lá fora, né? Porque sabe que vai ser punido. Se você não zerar no pare,
É infração, não é para ir passando devagarinho, olhando para a esquerda. Ou esperando a pessoa passar na sua frente e você acelerando. Não, pare para zerar, coisa, né? Olhar. E se você fizer isso, aquele caminhão fizesse isso, ou zerar a velocidade, olhar para o lado, não vai acontecer isso. Ou seja, é evitável. Essa tragédia que nós estamos vendo é evitável. O que é evitável não é acidente. Para a gente encerrar só essa participação aqui, porque você continua com a gente vai conversar ainda um pouco mais sobre essas questões de trânsito. Legalmente falando, o que acontece agora? Porque, por exemplo, lá no acidente, o caminhoneiro até se escondeu com medo de ser linchado, depois de uma situação dessa, esse terror todo. Então, eu não sei se ele teve consciência de que estava errado antes do acidente por não ter visto, ou se logo em seguida, né, já tomou consciência, mas e agora? Como fica a questão doutora legal? Nilda, no bloco anterior da Delegacia de Crimes, disse que vai ser investigado. Eu tenho a mesma impressão dela, aparentemente a culpa é do caminhão. Mas isso tem que ser investigado corretamente. Hoje tem câmeras que dão um posicionamento bom, essa mesmo dá, a investigação vai levar. Alguém tem que se responsabilizar por isso. Pela entendeu? sua experiência não dá mais... nessa situação, pessoas que se envolvem em acidentes assim, costumam mudar o comportamento depois de um trauma, uma situação horrorosa dessa? Sem dúvida nenhuma, todos mudam o comportamento. Mas tem que mudar de todo mundo. Quem está nos assistindo agora tem que mudar o comportamento. Tem que pensar mais, né? Vamos pensar e respeitar. Não custa nada chegar 5 minutos depois e evitar isso aconteça na sua vida e das pessoas próximas. Ou desconhecidas, que não tem nada a ver com o seu desrespeito às leis de trânsito. Tá certo. Continua com a gente então, Horácio.